Que bênção. Nós estamos falando no domingo pela manhã a respeito de quem? Qual é o nosso personagem? Abraão. Ele não é ainda Abraão, vai ser, mas é Abrão. Fica um nome meio estranho porque nós já temos o costume e o hábito de falarmos a respeito disso. Igreja, bastou Deus impedir que os homens construíssem uma torre que saísse da terra e chegasse aos céus. Bastou Deus fazer isto. Deus então separa um homem chamado Abrão, sua esposa Saraí, para que eles pudessem formar uma força-tarefa de Deus para abençoar o mundo. Por tudo que nós já temos visto nesses dias, parece que Deus não quer Babel. Deus quer altares erguidos. Porque bastou terminar aquele relato de Babel, da confusão das línguas, Deus chama, e agora ao invés de construir uma torre que sai da terra e chega até os céus, Deus preferiu estabelecer pequenos altares na face da terra. Eu quero começar com essa figura. Na sua vida, na minha vida, por onde passamos, nós não temos a escolha, a não ser esta, de edificar altares ao Deus de Israel. A minha vida e a sua vida, o meu lar e o seu lar, a minha família e a sua família, nós devemos sempre ser construtores de altares por onde a gente passa. A marca de um cristão é a marca de alguém que constrói um altar ao Deus vivo. E você faz isso com o seu testemunho, você faz isso com a sua oração, você faz isso com o teu serviço cristão, demonstrando amor para o próximo, sendo gentil, carinhoso com todos os que estão ao seu redor, retirando o preconceito da sua vida e colocando genuíno amor na tua alma. Você nesse momento, você ergue um altar ao Deus vivo. E todos nós temos esta oportunidade de fazer uma construção singela, como aconteceu no tempo de Abraão. Ele erguia aquele monturo de pedra e ensinava a todos que estavam com ele: Deus falou comigo neste altar e eu ergo um altar em honra ao meu Deus. Abraão era um homem de fé, um homem obediente. Mas lembro a vocês, como dissemos domingo passado, isso não nos livra de cometermos erros. E chegando no Egito, Abraão tentou disfarçar a sua esposa de irmã e cometeu um grave erro, porque ele teve medo no seu coração. E o medo é terrível. O medo tira o potencial de pessoas. O medo fragiliza os nossos corações. O medo, ele é capaz de fazer coisas piores na nossa vida, roubar a nossa visão do futuro, roubar o ideal da presença de Deus, roubar os nossos sonhos. O medo é terrível. E todos nós estamos sujeitos ao medo. Tanto é que na primeira visitação de Deus ao primeiro casal no paraíso, eles disseram a respeito da vergonha. Eles se sentiram intimidados, eles ficaram com medo. É natural que todos nós, como homens pecadores que somos, tenhamos essa fração de medo. Mas é para isso, como estudamos a semana passada, que Deus estabeleceu na Bíblia 365 vezes uma palavra: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Para que eu e você possamos balbuciar na nossa vida a cada manhã: eu não terei medo, eu não terei medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia, de poder, de moderação. É o que nos diz a palavra de Deus. Mas agora, hoje, chegamos a Gênesis capítulo 13. E agora, não é só de conflitos, de pavor e medo que aquele homem viveu, mas eu quero mostrar que Abraão, sendo um homem de fé e sendo obediente a Deus, isso não pôde livrá-lo de conflitos, de lutas. Querida igreja, ter fé no coração e ser obediente a Deus não vai nos excluir de lutas na nossa vida e passarmos momentos de conflitos com as pessoas que estão próximas,
com as pessoas que estão no nosso relacionamento pessoal, no nosso relacionamento interpessoal e até com as pessoas mais distantes. Ter fé e obedecer a Deus não nos livra disto. E o exemplo disso está em Gênesis capítulo 13, os versículos de 1 até 11. Gênesis 13, de 1 a 11. Saindo do Egito acontece assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, caminho do deserto, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló, o sobrinho, foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, e partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, aquele que nós tínhamos já mencionado anteriormente, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído o quê? Um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ele fez isso agora naquele mesmo lugar pela segunda vez. Ló, o sobrinho que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Uma pausa aqui, irmãos. Ele escolheu os campos mais verdejantes daquela terra desértica. Foi bem esperto Ló. E todo ele bem irrigado, até Zoar, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Querida igreja, mesmo que tenhamos fé no nosso coração e tenhamos o sentimento de obediência a Deus, isso não vai nos livrar de conflitos. Eu sei que nós nascemos para evitar conflitos. A gente desde pequeno foi educado pelos nossos pais a evitarmos conflitos. Mas o que eu estou dizendo hoje é para que quem tem fé no coração e obedece fielmente ao Senhor, os conflitos são inevitáveis. Naturalmente não é a teologia do conflito que eu estou dizendo aqui, não nada disso. O que eu estou dizendo é que no caminho de quem tem fé e obedece ao Senhor, é inevitável que tenhamos esses tipos de percalços. Nós não podemos ser ingênuos, nós temos que descobrir que a vida é hostil. Infelizmente, a vida não é um sonho perfeito como a gente imagina. Dias atrás, um novo convertido da nossa igreja, ele disse: pastor, eu não imaginava que ser crente era ser tão difícil ser crente, pastor. Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, porque olha, quando eu não tinha consciência de Deus, eu pecava e nem percebia. Eu falava mal dos outros, isso não me importunava. Eu fazia coisa errada e para mim estava tudo bem. Mas agora tem uma coisa dentro de mim que toda vez que eu faço uma coisa errada, eu fico com meu coração pesado, pastor. Pastor, me explica como é isso. Foi muito gostoso compartilhar a respeito do Espírito Santo na vida dele. E como é essa transformação. Expliquei sobre a conversão, a santificação, e que um dia nós seremos glorificados. E convidei aquele rapaz para sair do andar térreo, da conversão, e pular para o segundo degrau, que é da santificação. Aliás, sem essa santificação ninguém vai poder um dia ver o Senhor. É a promessa da palavra de Deus. Então, façamos uma pausa. Qual o terreno que você escolheria para resolver o seu conflito? Lá está Abrão e Ló. Ló olhou e viu o rio Jordão, muito bem irrigada, a terra irrigada, e ele escolheu o lado mais fácil. E é muito bonito ver Abrão resignado,
ele aceita o lado contrário e diz: não temos relva suficiente para alimentar o meu gado e o seu gado. Agora, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de pastos verdejantes, irmãos. Eu me lembro que eu estava no seminário e para mim foi uma surpresa quando o meu professor de Antigo Testamento me disse assim, pediu para que um jovem se levantasse e recitasse o Salmo 23. Esse é o salmo que todo mundo tem que saber de cor. Ninguém vai entrar no céu se não souber o Salmo 23. E ele ficou com uma voz grave, bonita. Ele falou o Salmo 23. E ele falou assim: como que você imagina os pastos verdejantes? E aí aquele rapaz disse assim: eu fico imaginando assim, rios cortando a terra e aquele pasto verdejante para as ovelhas comer que perde de vista. E o professor disse assim: Israel, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Porque é uma terra seca. E há geralmente um punhadinho de grama aqui. Você tem que andar mais alguns metros para ter um punhadinho de grama ali. E isso é pastos verdejantes. Para a Bíblia. Irmãos, eu confesso que eu fiquei decepcionado. Porque desde que eu tinha a caixinha de promessa e que eu pegava o Salmo 23, para mim era como se fosse um campo de futebol, cheio de grama para as ovelhinhas comer. E meu professor disse assim: não é nada disso. Pastos verdejantes é a possibilidade da ovelha procurar, andando alguns metros, pequenos nachozinhos de grama que ficava no meio das pedras e no meio do nada, do deserto. O orvalho é intenso, fecunda a terra e nasce brotos. As ovelhas precisam comer aquela graminha, mas que não tem abundância. Esta abundância que fala o Salmo 23 é exatamente isso. E, irmãos, eu fiquei acabado. Fiquei decepcionado. Mas há uma beleza nesse sentido. Porque a ovelha, ela tem que lutar para se alimentar. E quando ela se movimenta para se alimentar, ela cria músculos. Vamos voltar então à ideia de se alimentar. Não pense num campo de futebol, pastos verdejantes. Pastos verdejantes é você encontrar tochos de grama, de relva, no meio do nada. Mas isso exige que a ovelhinha se movimente, e isso traz vida, exercício e cria músculos. Então eu gostaria agora de propor para todos nós que você gozasse dos pastos verdejantes que Deus tem para você. Só que você tem que sair de um lugar para o outro e se esforçar para se alimentar. E aí eu faço uma pausa para dizer o seguinte: se você não comer a palavra de Deus, andando de um ponto para o outro ponto, e se esforçando para comer as relvazinhas que Deus vai te dar, você nunca vai saber o significado de pastos verdejantes. Parece que o nosso Deus, Ele cuida de nós no meio do deserto, mas somos nós que temos que buscar o alimento. Em matéria de buscar alimento, você tem se alimentado bem? Ou será que você só vive do domingo, quando nós pastores estamos aqui pregando a palavra de Deus? Aí você diz assim: campo de futebol, grama fácil. Mas e a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado de novo e o nosso domingo? Você se alimenta? Parece que o bom pastor que cuida das suas ovelhas, como fez no tempo de Abraão, não havia relva suficiente para todos. Aí eles subiram no alto monte e ele disse para o seu sobrinho, é como se ele declarasse: quando Deus te pede alguma coisa, faça o que Ele manda. Porque Deus diz: deixa a tua parentela e saia você só do meio da tua parentela.
Mas Abrão tinha um amor por aquele sobrinho e ele cometeu um erro muito grave. E agora vai ter esse tipo de problemas. E agora então Abraão dá uma olhada e diz assim: se você escolher a esquerda eu vou para a direita, se você escolher a direita eu vou para a esquerda. Um moço esperto, ele deu uma olhada e viu o rio Jordão irrigando a terra, onde havia mais verde, não é? E ele disse: tio, eu escolho esse lado. O tio olhou e falou: você escolheu bem, então eu vou para cá. Eu vou para cá. A gente vê a figura de um homem que obedece a Deus, um homem que tem fé, resignado, porque ele não queria contender com ninguém, porque sempre é o nosso esforço de não contender com ninguém. E aí Abraão libera o seu sobrinho para ele ir por aquele caminho. E ele também já era um homem rico, tinha muito gado, ainda que Abraão fosse mais rico que ele. E ele escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Eu fico imaginando qualquer um de nós recomendando um lugar para o nosso sobrinho viver. Eu acho que eu e você não iríamos recomendar você morar na circunvizinhança de Sodoma e Gomorra, porque já eram cidades liberais e pervertidas. Complicado. Mas a escolha estava ali feita. Parece-me que esse homem de fé, esse homem de obediência, querendo evitar conflitos, permitiu que o seu sobrinho fosse por uma área de conflito. Era muito boa para o gado, mas péssima para seres humanos. Excelente para quem precisava alimentar um rebanho, mas péssimo para criar filhos, ou no caso de Ló, filhas. Mas enfim, a decisão tinha que ser tomada. Nós nascemos evitando conflitos, e é bom que a gente faça isso. Mas nós temos que entender que muitas vezes Deus permite conflitos na nossa vida para que nós possamos depender mais dele. E qual ovelhinha que anda de um lado para o outro, em pastos verdejantes, nós criamos músculos de fé e de espiritualidade na nossa vida. Por isso que Deus permite que muitas e muitas vezes nós passamos por conflito. Então precisamos fazer uma pausa agora e perguntar para você: qual é o teu conflito hoje? É o teu status? É a tua posição social? É o emprego que você tem e não está satisfeito? É o emprego que você não tem e isso traz um conflito na tua alma por conta da sobrevivência? Qual que é o teu conflito? Agora lembre-se o seguinte: Deus sabe do seu conflito. Deus já sabia para onde Abraão iria com todo o seu rebanho. E da mesma forma que Deus estava com Ló, estaria também com Abraão. Mas os olhos de Deus estão em Abraão, porque ele está dizendo: de você eu vou fazer uma grande nação sobre a face da terra. E evitando o conflito, ele disse: segue o teu caminho. Na viagem que fizemos a Israel, nós ficamos naquele monte. Demos uma olhada para a direita e para a esquerda. Até hoje, irmãos, o lado que aquele homem escolheu é mais bonito mesmo. Ele pensou só nele. Eu acho que ele nem pensou no rebanho dele. E muitas vezes, ao invés de termos a facilidade, depois de um conflito, a gente tem que se recuperar de tudo aquilo que a gente perdeu. Porque houve perda, irmãos. Lembre o seguinte: toda vez que você escolher, você perdeu. Toda vez que você escolher, você perdeu. Agora mesmo, lá em cima na festa, a festa foi para mim, mas quem está comendo é as crianças. E alguém disse assim: você quer beijinho ou você quer brigadeiro, pastor? Irmãos, quando a gente escolhe, a gente perde um, né? E eu pergunto para você: você quer beijinho ou brigadeiro? Na hora que você abrir a sua boca, você já perdeu. E eu falei então: posso levar os dois? Claro, pastor.
porque eu não gosto de perder. Irmãos, toda vez que a gente tem que decidir, está embutido na nossa escolha uma perda. E isso é um conflito para nós. Mas irmãos, a vida nossa também é feita de conflitos. Conflitos existenciais, emocionais, relacionais. Irmãos, estamos sujeitos a tudo isso. O que eu estou tentando dizer é que uma vida de fé e de obediência a Deus não exclui conflitos. Nós viveremos conflitos. Mas a grande beleza disso tudo é nós entendermos que Deus tem sempre algo a nos ensinar no meio do conflito, no meio da luta. Agora, por favor, não saia daqui querendo brigar com a tua esposa para tirar alguma lição boa. Não é isso que o pastor está dizendo. Eu estou falando daqueles conflitos da nossa vida. E esses conflitos vão nos levar a tomar decisão. E quando a gente toma decisão, a gente perde. Abraão disse para o seu sobrinho: tchau. Você vai para a esquerda e eu vou para a direita, naquele caso. Você fez a sua escolha, mas lembre-se que quem faz escolha sempre perde. Ló olhou a grama verde daqueles jardins, mas ele se esqueceu de quem habitava naquele lugar. Pessoas más, idólatras e com costumes vergonhosos. Triste. Muitas vezes a gente tem que tomar decisão e a gente acaba perdendo. Foi o que aconteceu. Mas Abraão teve que tomar essa decisão. Você é uma pessoa que gosta de decidir? Ou você é uma pessoa indecisa? Bom, aí a gente volta a falar nos temperamentos com que Deus nos banhou, não é? No momento da nossa concepção, Deus nos deu temperamentos. Há temperamentos mais resolutos, firmes. Quando toma posição, está tomada a posição e vai até o fim. Agora, existem temperamentos que são mais volúveis. Decide, mas não faz. Quero, mas não quero. E aí os conflitos emocionais nossos são maiores do que a gente pode imaginar. Mas lembre-se, toda vez que você decide, você perde. E toda vez que você decide, você está simplesmente tentando resolver conflitos. E foi o que aconteceu naquela ocasião que acabamos de ler. Eu imagino, irmãos, que Abraão, quando saiu com Ló do meio da sua parentela, ele disse: quando eu morrer, ele vai ser o meu sucessor. Todos nós temos planos. Todos nós imaginamos coisas. Mas muitas vezes o nosso plano não é o plano de Deus. E esse é o problema do texto. Deus está colocando holofote na vida de Abraão. E dizendo: você é parte do meu plano. Ló veio junto, mas o meu plano é para você. E agora surge o impasse. Ele é obrigado a decidir. E aí a gente descobre que pessoas que têm fé em Deus, pessoas que são obedientes a Deus, muitas vezes têm que trilhar o caminho mais difícil. Afinal, estamos vivendo os últimos tempos. Esses são dias trabalhosos. Dá trabalho viver nesse tempo. Os caminhos são tortuosos. É muito difícil ser cristão, é muito difícil ser pai, é muito difícil ser amigo, é muito difícil a gente se locomover, é difícil quase tudo nesse tempo. É muito difícil. Eu me lembro o tempo que a gente ia a pé para a igreja, irmãos. Hoje a gente quase não consegue mais ir a pé para a igreja, né, irmãos? Não dá mais. A gente vai de carro. Não tinha tanto trânsito, agora tem trânsito. A cidade era muito segura. Muito segura. Hoje a cidade já ficou insegura. Tudo parece que está ficando mais complicado. Já viu o relacionamento? Como está complicado? Cada vez as pessoas estão mais exigentes. Não olhe para mim, olhe para os teus filhos. Como eles estão ficando exigentes, né? Eles querem tudo pronto. Eles querem receber tudo na mão. Enquanto que a geração passada lutou por cada uma das coisas que podia possuir. Diferentes são outros tempos. Hoje é complexo demais. Naquele tempo a gente guardava o colchão, debaixo do colchão dinheiro. Hoje você tem que ter conta bancária, tem SPC, tem Serasa. Você tem que proteger o teu CPF.
para ninguém roubar teu CPF. O negócio está ficando cada vez mais complicado. Como é difícil hoje viver nesse mundo. E como é difícil sermos cristãos verdadeiros nesse mundo. Porque infelizmente esse mundo tenta nos seduzir, nos propondo pequenos atalhos. Mas Jesus já disse que o caminho sempre será estreito. Por favor, não pegue picaretas, enxadas e passos para enlarguecer aquilo que Deus disse que seria estreito. Porque infelizmente, mesmo tendo fé, mesmo sendo obediente, Abraão teve que seguir pelo caminho mais difícil, mas Deus ia com ele. Como Deus irá comigo, como Deus irá com você, mesmo se o caminho for tortuoso, mesmo se o caminho for difícil. Então agora, nós precisamos, olhando para essa parte final, dizer agora no nosso coração, como é que anda a nossa vida? Nós temos que ser sinceros. Como gosto de dizer, a gente não pode se esconder atrás da nuca de alguém. A gente tem que olhar para o coração e dizer assim, como é que está a minha vida? Quais são os percalços? Quais são as lutas? Quais são os momentos? Eu sei que crentes têm uma capacidade imensa de dizer, o maligno está se levantando contra mim. É muito bonito e espiritual quando a gente vê isso. Mas irmãos, sabe o que eu descobri? A maioria dos problemas que a gente tem, não foi o maligno que se levantou, viu? Foram as nossas decisões pobres que nos trouxeram até aqui. Foram as nossas decisões. E a gente acha que é o maligno, porque para nós crentes é isto. E na minha juventude andei bem perto de pentecostais. Pentecostal é muito legal, né, irmãos? Tudo que acontece na vida ou é Deus ou é o diabo, né? Então conviver com ele era muito legal aquilo, né? Então dava errado, era o diabo. E eu olhava para tudo aquilo e dizia, puxa vida, o diabo é astuto. O diabo é muito esperto. Mas daqui a pouco eu comecei a perceber que isso era uma figura de linguagem. Porque decisões pobres, na maioria das vezes, estava trazendo o meu amigo naquela condição. Eu me lembro de ter corrido para conversar com o meu pastor e pedir esclarecimento. E parece que como se fosse uma joia, meu pastor disse assim, Wagner, a maioria dos nossos problemas somos nós que causamos a nós mesmos. E ele usou um exemplo daquele tempo. Sabe quando você tinha que comprar uma casa naquele tempo? Você podia juntar salários da tua família. Aí o sujeito ia comprar uma casa e na hora de decidir a prestação, ele então incluía o salário dele, o salário da esposa e o salário do pai, ou do sogro. E aí compunha aquela cesta, entregava os documentos para a financiadora e ela então financiava a casa. Só que na hora de pagar, quem é que pagava? Era o sogro? Não, era quem comprou a casa. E o salário deles, somados, homem e mulher, não dava para pagar aquela prestação, comer e fazer todas as coisas. Eu poderia dizer na boca do caixa da Caixa Econômica Federal, menina, eu não posso pagar hoje a prestação da minha casa porque o diabo se levantou contra mim. E amados irmãos, muitos crentes tomam decisões extremamente pobres na sua vida e tem um subterfúgio de dizer que foi o diabo e esquece de dizer que fui eu. Irmãos, aliás, muita coisa que a gente diz para o diabo, se o diabo podia estar presente, que Deus nos livre disso, né, irmãos? Ele diria assim, não fui eu. Não, porque o diabo fez isso, o diabo está atrás da gente e diz assim, ó, foi ele, eu vi, foi ele que tomou a decisão. Não, foi ela. Eu me lembro de uma fofoca que saiu na igreja que eu era pastor, uma fofoca. Você conhece algum crente fofoqueiro? Irmãos, se a coisa pior do mundo é você conviver com um fofoqueiro. E eu me lembro que só uma fofocaiada lá. E aí, vamos lá, o pastor tem que resolver isso tudo. E aí eu me lembro que a pessoa que em primeiro lugar veio me falar que fulana de tal
tinha deixado e abandonado o marido e 5 filhos e tinha ido viver com a mãe de volta. Depois de eu apurar toda a minha investigação, eu chamei toda a Polícia Federal, fizemos diligências, fizemos de tudo. Aí quando rodou a igreja inteira, voltei naquela mulher que tinha me comunicado primeiro. Era ela. E ali não cabia delação premiada. Era ela. E eu perguntei: minha irmã, por que você fez essa confusão na igreja? Nada disso era verdade. Como que a irmã pôde acreditar numa coisa desta? E aí ela falou assim: pastor, me desculpa, a carne é fraca, foi o diabo que me tentou. É fácil, né? A gente terceirizar o nosso pecado, né? Por favor, não terceirize. Porque nas decisões que nós temos que tomar na vida, o caminho vai continuar apertado. E amada igreja, a história está sendo afunilada. Jesus está voltando. Olha o tempo. Que dia que é hoje, igreja? Qual é o dia de hoje? Irmãos, é complicado demais isso. Nós estávamos outro dia aqui nessa igreja soltando balão. Já é março. Mas eu tenho a impressão que a Bíblia tem razão, não é? Os dias precisam ser abreviados. Nos últimos tempos isso vai acontecer. Porque a natureza está gemendo pela expectação da volta de Jesus. E nós estaremos mais do que nunca tendo que tomar decisão todos os dias. Lembre-se, eu posso ter fé no coração como Abraão. Eu posso ser obediente como Abraão era, mas isso não me livra de conflitos e lutas na nossa vida. Pastor, quando a gente tem conflitos e lutas na nossa vida, o que é que a gente tem que fazer? Muita gente diria assim: fugir, pastor. Muitos dizem assim: dormir, pastor. Porque tem gente que quando tem conflito, sabe o que faz? Está deprimido e dorme. E os irmãos sabem da regra, né? Cama chama mais cama, não é? A maioria de nós fugimos. Nós empurramos com a barriga e deixa para decidir outro dia. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa. Faça como Abraão. Suba no mais alto monte da sua vida e tome a decisão. Mesmo que isso inclua perdas, tome a decisão. Porque é preferível perder e decidir do que ficar realmente vivendo com problemas a nossa vida inteira. Nós temos que decidir. Nós não podemos postergar. A maioria de nós somos treinados para evitar conflitos. Eu estou dizendo que nós temos que enfrentar os nossos conflitos. É problema de dinheiro? Vai resolver esse negócio. Vai resolver esse negócio. Mas pastor, para resolver esse negócio, o meu nível, o meu status de vida tem que descer. Vamos descer, irmãos. Vamos descer. Não tem outro jeito, irmãos. Nós temos que decidir. Nós temos que lutar pela vida. Nós temos que lutar por aquilo que é certo. Você deve para alguém? Fale com essa pessoa. Sente com essa pessoa. Discuta com ele o que está acontecendo. Abra seu coração, seja sincero. Olhe nos olhos dele, nos olhos dela e resolva essa questão. Abraão chegou lá no alto do monte, abraçou seu sobrinho e disse: ó, não tem como a gente viver junto. Somando o seu gado e o meu, nós vamos ter que andar quilômetros para alimentar o nosso rebanho. E agora os nossos pastores estão brigando um com o outro porque uma ovelha passou de um lado para o outro e numa linha imaginária as nossas terras estão divididas. Vamos resolver isso tudo. Mas é bonito porque Abraão deu a prerrogativa para o seu sobrinho para dizer: escolha você. Escolha você. Eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente já lutou de todas as formas, a gente não consegue mais recuperar. O que a gente pode fazer é dizer
ou para quem deve, ou para quem deve para nós. Escolha você como você vai pagar isso tudo. Vamos acabar com esse conflito entre nós. Vamos acabar com a situação entre nós. Algo tem que ser feito. Porque mesmo tendo fé e mesmo sendo obediente a Deus, nós estamos sujeitos a tudo isto. Mas na hora de decidir, vamos decidir em amor. Vamos realmente olhar nos olhos e vamos resolver a nossa situação. Dias atrás alguém escreveu para nós pedindo oração por uma causa que está pendente há mais de 25 anos. Quando eu li o bilhetinho, eu disse assim, deve ser uma herança, alguma coisa desse tipo. Mas eu fico imaginando essa pessoa durante tantos anos. Ele escreveu nos nossos pedidos de oração, sendo de outro estado. Eu fico imaginando essa pessoa passar anos da sua vida discutindo alguma coisa que não estava na mão dela. Como isso deve ser frustrante. Como isso deve frustrar a gente. Porque a gente não consegue resolver. E às vezes é tempo da gente abrir mão disso. Faz uma doação. Anos atrás, uma família brigava por causa de 1/12 de um terreno grande. E o diácono da minha igreja naquela ocasião disse assim, pastor, tenho lutado pelos meus direitos, 1/12. Eu falei assim, bom, é o quê? Uns 10 alqueires de terra? Esse não, pastor, é um terreno 5/25. Quanto tempo vocês estão discutindo esse negócio aí? Ah, pastor, já faz pelo menos uns 10 anos, desde que o papai morreu. Aí eu falei assim, marca uma reunião lá. Eu sou um bom negociador. Marca uma reunião, vamos resolver esse negócio aí. Aí marcou. Aí, irmãos, eu me lembro que didaticamente, eu levei o tamanho dos avos que cada um deles tinha direito. Foi patético. Entrar naquela sala, pegar uma caixa um pouco maior do que uma caixa de uma geladeira, eu cortei a parte de baixo, estiquei um pouquinho e disse para eles assim, olha, essa é a parte de cada um de vocês. Como é que vocês vão conseguir viver dentro de uma geladeira? Não é melhor a conciliação? Não é mais fácil vocês vender para terceiros e dividir o valor que der por todos vocês? Para minha surpresa, o mais bravo de todos disse, poxa pastor, uma boa ideia, até hoje nós não tínhamos pensado nisso. Porque eles tinham vivido do conflito. Porque sabe que irmãos são irmãos, mas quando entra cunhado, com todo respeito aos cunhados, irmãos, as coisas ficam complicadas. Uns vai numa direção, casou, parece que muda, irmãos, parece que muda. E estavam brigando por irmãos, pega uma caixa de geladeira, eles estavam discutindo por causa de uma caixa de geladeira. Quem é que conseguiria viver ali? Irmãos, não era nem para esticar uma cama. Mas a briga se arrastava há 8 anos. Claro que a vida não vai nos livrar de conflitos, mas se eu obedeço a Deus, eu tenho fé em Deus, eu vou resolver os conflitos, eu não vou deixar pendências na minha vida, eu vou resolver o que tem que ser resolvido. Mas a maioria de nós não fazemos isto, mesmo sendo cristãos. A gente deixa para depois. A esposa fala, você não vai resolver aquilo? Ah, depois eu vou. Não é? Às vezes é vice-versa. Escuta, você não vai resolver isso? Minha esposa, ah, depois eu vejo isso. Você não vai ter a conversa com o nosso filho que precisa ter? Ah, depois a gente conversa. Deixa isso passar. Irmãos, às vezes a gente passa 8, 10, 15, 20, 25 anos da nossa vida sem resolver as nossas causas. Porque a gente diz, eu sou crente e não quero ter conflito. Irmãos, o conflito já existe. Ou você pensa que Abraão chegou naquele dia e disse assim, olha, nós precisamos decidir para onde você vai, eu vou porque não dá. Irmãos, aquilo já vinha acontecendo fazia tempo. Brigas, conflito entre os pastores, porque o rebanho de um ia para um lado, ia para o outro, naquela linha imaginária que eles criaram. O conflito vem de longe. O conflito não nasce de repente. Por isso, Deus nos dá a capacidade de resolvermos estes conflitos. E a gente precisa resolver. É um conflito emocional, busque ajuda.
É um conflito espiritual, busque ajuda. É um conflito financeiro, peça ajuda. Peça ajuda. É uma questão jurídica, peça ajuda. Irmãos, aqui na nossa igreja, todo primeiro sábado a gente tem orientação jurídica e financeira. Nós temos pessoas, advogados ilustres que não estão aqui para defender a causa de ninguém, eles estão proibidos de fazer isso. Eles estão aqui para orientar o povo dessa igreja. Na área financeira, nós temos um consultor que vai pegar as tuas contas, vai ver tudo direitinho e vai dizer o que dá e o que não dá. O que você pode e o que você não pode. Pergunto para vocês, querida e amada igreja Boas Novas, tem fila para esses atendimentos no sábado? Não. É que nem marido e esposa que tem problema. Nunca vem na reunião de casais. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. É interessante. É interessante. Vamos ter uma conferência sobre vida financeira. O mais endividado nem vem. Ele vai ouvir verdades, mas vai ajudá-lo na questão dos conflitos pessoais, nas decisões que ele precisa tomar. Porque infelizmente eu tenho que admitir, Abraão era um homem de fé, um homem obediente a Deus, isso é verdade, mas isso não livrou a sua vida de conflitos, como eu e você não somos melhores do que Abraão. A minha vida e a sua, às vezes, passa por sobressaltos, por conflitos. É nesse momento que, com todas as ferramentas que Deus nos dá na vida cristã, é que nós temos que tomar a decisão que precisa ser tomada. E ela nem sempre é muito fácil. Não é muito fácil. É uma luta. É uma luta. Essa igreja, quando eu cheguei aqui, com isso eu termino, viu, irmãos? Hoje estamos um pouquinho atrasados, desculpe dos minutos que o pastor está passando. Quando eu cheguei nessa igreja, essa igreja tinha uma questão a ser resolvida. Igreja boa, igreja organizada, igreja realmente que passou por altos e baixos, e agora vivia naquele tempo um momento bem de declínio. Mas tinha uma questão que tinha que ser resolvida. E sabe o que acontecia? Ia passando diretoria e ninguém punha a mão naquele problema. Porque aquele problema envolvia a vida de missionários, decisões a respeito de contribuições para essas pessoas, lugar onde essas pessoas viviam. E aí eu nunca me esqueço. Estava lá naquele gabinete antigo, aquele ainda antigo do tempo do pastor Carlos Grigorovitch. E eu me lembro que a minha secretária, que dava meio período naquele tempo, eu estava feliz porque tinha alguém que era meio período para me ajudar. Ela olhou para mim, é membro dessa igreja até hoje, e disse assim: pastor, nós precisamos resolver essa questão. Eu disse: E ela me explicou o que estava acontecendo e qual era a pendência que precisava ser resolvida. E eu perguntei para ela, não é, naquela ocasião, há quanto tempo acontece isso na igreja Boas Novas? Ela disse: olha, eu era muito pequenininha quando isso já existia. E aí no meu coração eu fiquei imaginando como uma igreja, sendo igreja, pode estar congelada, paralisada, por causa de um conflito. Porque, irmãos, quando a gente decide, sempre vai ter alguém que não vai concordar, não é? Só da gente mudar alguma coisa na nossa vida, isso gera um conflito. Você consegue colocar o seu braço assim, ó? Abrace você mesmo colocando o braço assim, ok. Pode colocar todo mundo aí. Agora faça ao contrário do que você está. Faça ao contrário. Opa, não erre. Não gera um desconforto? Claro que gera. Qualquer decisão que a gente tomar vai gerar um desconforto. Mas qual que é a minha referência? Eu preciso decidir. A minha lista de pendências precisam ser resolvidas. Porque infelizmente, irmãos, ninguém consegue viver no deserto arrastando cadáveres.
arrastando pessoas, arrastando problemas, arrastando circunstância. Nós precisamos aliviar a carga e precisamos tomar decisões. Não tive dúvida, chamei os meus líderes, conversamos a respeito e tomamos a decisão. Ela, claro que causou um desconforto, mas hoje todos nós sabemos que aquela decisão tomada determinou o sucesso dessa igreja, porque nós não conseguiríamos conviver com aquele problema por muito mais tempo. Tínhamos que decidir. E eu agradeço a Deus pela unidade da liderança nesses anos todos, mas eu quero agradecer por aqueles poucos líderes que naquele dia disseram: pastor, vamos resolver. Vamos olhar olho no olho, pastor, e vamos resolver essa questão. E resolvemos. A igreja ficou mais leve e Deus começou a nos abençoar de uma maneira que a gente não sabe explicar. Por favor, há pendências em sua vida, há conflitos que você precisa enfrentar. Ore a Deus, busque ajuda para alguém te orientar. E em nome de Jesus, olhe para aquela pessoa, olhe para aquela instituição, olhe para aquela causa e resolva isso na sua vida. Não ande pelo deserto carregando o teu rebanho para comer em pastos verdejantes. Agora você sabe o que é pasto verdejante, não é um campo de futebol verdinho. E decida. Eu gosto de pessoas corajosas. Eu gosto até de pessoas que tentam e erram. Às vezes alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu cometi um erro. E eu disse assim: você sente isso no seu coração? Sinto. Você errou. E às vezes as pessoas dizem: pastor, eu acho que até você não vai me considerar mais uma pessoa como você me considerava antes. Eu digo assim: olha, eu vou te considerar uma pessoa acima da média do que você era antes, porque eu adoro pessoas que erram lutando por aquilo que é certo. Muitas vezes cometem erros, todos nós estamos sujeitos a isso, mas é bonito ver alguém que ergue a sua cabeça onde caiu. E aliás, um cristão quando erra, ele ergue a cabeça onde ele caiu. Ele não muda de igreja, ele não vai para outro ministério, ele ergue a cabeça onde ele caiu. Sabe por quê? O caráter de Cristo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos ensina a erguermos a nossa cabeça onde nós caímos. É nobre, é digno, é verdadeiro, é bíblico e é extremamente espiritual. Por isso, irmãos, tomemos decisões. Olhe para o teu conflito e diga para você mesmo: é agora que eu te encaro, agora que eu te resolvo. Esta semana eu vou resolver essa pendência. Mesmo que seja humilhante para mim, ir diante de um amigo, de um irmão e dizer: me perdoa, eu errei com você lá atrás. Mas a gente tem que ter essa coragem, irmãos. Não dá para andar pelos caminhos de Abrão, pelos desertos da vida, arrastando cadáveres. As correntes precisam ser quebradas e Deus tem que abençoar de novo este povo que se chama pelo teu nome. Que Deus possa nos abençoar. Amado Deus, entrego nas tuas santas mãos a vida deste povo que é teu. Pai de amor, eu te peço que teu Espírito Santo continue a falar ao coração de todos, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Pai de amor, mesmo que seja algo complexo, algo difícil, algo que toque no nosso orgulho, na nossa vaidade, é tempo de fazermos ver cair ao chão todo orgulho e vaidade. É tempo de nos revestirmos de toda humildade e decidirmos, porque temos fé em Ti, ó Deus. Temos procurado obedecer o Senhor na nossa vida, mas isso não nos livra de conflitos. Pai de amor, não queremos ter conflitos na vida, mas se eles existirem, estamos prontos para encará-los, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Abraão é o nosso Deus, e nós iremos decidir, porque quando decidimos,
mesmo tendo que escolher, mesmo que haja perdas, essas perdas serão melhores do que o prejuízo de nos calarmos e sublimarmos a nossa dor, a nossa rejeição, a nossa tristeza, o desespero do engano, daquela sociedade que foi quebrada, ou de qualquer outra coisa que tenha acontecido na nossa vida, seja algo material, seja algo emocional, seja alguma coisa espiritual, ó Deus. Pai de amor, eu te peço mais uma vez, abençoe este povo que se chama pelo teu nome, porque as minhas mãos são pequenas e frágeis, não dá para cuidar de tanta gente, mas Pai de amor, nos conduza no deserto a pastos verdejantes, onde podemos nos alimentar, mesmo que haja deserto, mesmo que tenhamos que andar mais para a sobrevivência espiritual, mesmo que tenhamos que procurar alimento em lugares difíceis. Senhor, nós estamos aqui para crescer e aprender espiritualmente com o Senhor. Por isso, Pai amado, Pai querido, eu te peço, nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz e nos despeça agora com a bênção do Espírito Santo do Senhor. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, saindo à porta, lembre-se, temos o pessoal da Convenção Batista Mineira esperando por você. Já vai entrar aqui? Já estão aqui? Ou vai ficar lá mesmo? Preferiram ficar lá que tem mais espaço. No hall de entrada, você visitante, temos uma sala para recepcioná-los. E quero convidar todos vocês para hoje à noite. Vamos continuar falando a respeito do inimigo das nossas almas. E vamos nos despedir hoje do missionário Ale e a Bruna, que voltam para o sertão para abençoar vidas. Esteja conosco hoje 18 horas. No mais, vão em paz, irmãos. E nunca se esqueça que em Boas Novas, a gente sempre se encontra.